Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Não é sempre que a gente vê Magnus Carlsen jogando contra Garry Kasparov. E eu vou mostrar aqui uma partida pra vocês e também um momento em que o Magnus Carlsen fica furioso, né? A gente vai ver os momentos, vai ver os momentos em vídeo, a gravação do Magnus Carlsen furioso, vai entender por que ele ficou tão furioso. Essa partida aqui espetacular entre o Magnus Carlsen e Garry Kasparov. Vamos a ela. Muito bem, galera. Aqui a gente tem então o Garry Kasparov está com as peças brancas contra Magnus Carlsen. Essa partida aconteceu no ano de 2020, no Champions Showdown, um torneio lá que teve de xadrez 960. O que é isso, Rafa, xadrez 960? Se vocês repararem, a disposição das peças não é a disposição do xadrez convencional, né? Da mesma forma que está em cima, também está embaixo, mas está de uma maneira diferente, né? Esse é o xadrez 960, ou também, como é que chama? Tem um outro nome aí. É o Chess 960 e o Bob Fischer, né? Random Chess. Fischer Random Chess é outro nome dessa modalidade aqui. Onde as peças são colocadas aqui de maneira aleatória com algumas restrições. Por exemplo, sempre tem que ter uma torre de cada lado do rei. Não pode ter, por exemplo, torre e rei, tá? Outra restrição. Sempre tem que ter um bispo de casa escura e um bispo de casas claras, tá bom? Então essas são as restrições. Seguindo essas restrições, o resto então se embaralha aí as peças em cima e embaixo, tá bom? Chess 960, vamos dar uma olhada. A gente tem imagens aqui, tá? Em vídeo deles jogando. E vamos dar uma olhada então aqui. O Garry Kasparov abre com o peão dama D4. Aqui o Magnus Carlsen responde com D5. Temos aqui o lance E3. Deixa eu só ajustar aqui. Pronto, E3 jogado aqui pelo Garry Kasparov. Então a gente percebe aqui, o Kasparov por enquanto vai fazendo uma abertura padrão aqui. O rei não está tão diferente, a disposição das peças não está tão diferente, né? Uma coisa que chama atenção, as torres estão bem no cantinho, né? E os cavalos também estão nas casas iniciais, né? E um dos bispos também. Então tá um pouco só embaralhado, né? Um pouco a diferença. Por enquanto segue o desenvolvimento padrão aí de peão-dama. Cavalo em F3, cavalo em F6, E6 e C4. Daqui a pouco eles dão um jeito de virar um xadrez normal aqui, né? Vamos ver como é que segue. A6, cavalo C3 desenvolvendo, D por C4, bispo por C4 e aqui C5. Eles vão jogando como se fosse um xadrez normal aí, a disposição normal das peças, né? D por C5, é possível trocar as damas, bispo por C5, dama por D8, rei por D8. Tirou as damas, já praticamente virou aqui já virou quase o xadrez padrão aqui, né? Aqui bispo D3 foi jogado, rei E7 e aqui, olha que legal esse lance, grande roque aqui do Garry Kasparov, né? Volta, Rafa, deixa eu ver de novo. Grande roque jogado aqui, olha que interessante, né? Então, no xadrez 960, quando você faz o roque ou o grande roque, a posição final do roque é a posição padrão, tá? Independente de onde está o rei. Por exemplo, se aqui as brancas tivessem jogado bispo D2 e as pretas tivessem jogado cavalo C6, aqui também é possível fazer o roque, ó. Você encosta o rei aqui na torre, ó, tá vendo? Ele faz o roque, entendeu? Então ele cai sempre na disposição padrão, seja de roque ou seja aqui, ó, de grande roque, tá bom? Loucura, né? Então é isso. A partida seguiu aqui com grande roque agora pelo Kasparov e cavalo C6 agora pelo Magnus Carlsen. E cavalo G5, olha aí, o xadrez agora já padrão. Garry Kasparov vai indo pra cima aí do Carlsen. Manobra o cavalo para G5, muito provavelmente também de olho na casa aqui de E4. A partida seguiu com torre D8 pelo Magnus Carlsen, cavalo de G em E4, cavalo toma, atacando o bispo que volta para casa de B6 e fica em segurança. E aqui bispo C3 pelo Kasparov, já colocando o bispo na longa diagonal de casas escuras. F6 colocando granito, G4 aqui pelo Kasparov, agressivo indo para cima, ameaçou jogar um G5, sobrecarga aqui em F6. O tema todo é esse, principalmente porque nas casas escuras a gente já viu fortes peças aí, né? Então o Kasparov já vai para cima desse padrão, né? O Magnus Carlsen segue com o bispo em A5, temos bispo por A5, então dessa forma muito esperta, né? O Magnus Carlsen alivia esse tema todo que está chegando aqui em F6, né? Uma maneira muito esperta aqui do Magnus Carlsen. Temos bispo por A5, cavalo por A5 e aqui bispo C2 propondo as trocas das torres. Vão querer jogar um final praticamente, né? Bispo C6, o Magnus Carlsen melhora a posição do bispo, o cavalo ainda tem a casa de C4 se ele precisar. A partida seguiu com torre de H em G1, tirando aqui a torre dessa diagonal, liberando o cavalo para poder jogar. E aqui cavalo C4. Temos torre por D8,
torre por D8 e G5. O Garry Kasparov segue atacando lá em F6 de qualquer maneira. F5, o Magnus Carlsen mantém a posição fechada. O cavalo volta para C3 e aqui cavalo vem para casa de E5. F4 atacando aí o cavalo. Nós temos cavalo em F3, torre G2. Né? Aqui a torre está sujeita a todo tipo de ataque descoberto. Mas não existe nenhum cheque descoberto assim promissor aqui na posição, né? Então, por exemplo, você não vai querer jogar um lance como cavalo D4, simplesmente atacando aqui a torre não faria muito sentido, porque a torre consegue ir para a segurança tranquilamente, né? Então, não há nenhum ataque descoberto por enquanto. O Magnus Carlsen segue com G6 e aqui torre F2. Tudo bem que não tem nenhum ataque descoberto, mas não vou ficar abusando lá, deixando minha torre para sempre, né? Aqui E5 foi jogado, E4 pelo Garry Kasparov, que luta! Olha essa tensão aqui no centro, F por E4, cavalo por E4, e aqui cavalo D4, atacando o defensor do cavalo, né? Magnus Carlsen quer capturar o bispo e capturar o cavalo na sequência. Claro que o Kasparov não vai permitir, cavalo G3 foi jogado, cavalo por C2, rei por C2, e a gente tem esse final agora, batalha de peças menores, né? O Garry Kasparov aqui, cavalo contra bispo, né? Por enquanto parece assim, batendo o olho, que a posição do Magnus Carlsen está sempre mais ativa, né? E agora a torre F8 foi jogado, cravando aqui o peão, de forma que a torre está em defesa aqui em F2. Cavalo em E2 foi jogado, trazendo uma proteção para o peão, e rei E6 melhora aqui a posição do rei, o Magnus Carlsen. A partida seguiu com o rei D2 e agora bispo aqui em B5, atacando o cavalo, que é o defensor do peão. E aqui torre F3 foi jogado pelo Garry Kasparov. Momento crítico aqui, momento crítico. A gente tem aqui as imagens, né, dessa posição. E aqui, enfim, os jogadores aqui extremamente compenetrados. E a posição é muito boa aqui para o Magnus Carlsen, é muito boa. Ele pode, por exemplo, querer levar essa partida para um final, né, eliminando o defensor do peão. E jogar um final com um peão a mais, né, seria uma possibilidade aqui bastante interessante para o Magnus Carlsen. Por exemplo, o bispo por cavalo, seguido de E por F4. Claro que o plano das brancas agora seria levar a torre para casa de C7. Mesmo assim, as pretas ficariam muito bem pela disposição do rei aqui, né? Então, por exemplo, torre C3, rei F5, torre C7, rei por G5, torre por H7, torre 8, cheque seria uma possível continuação. B5, salvando o peão que estaria atacado. Aqui um torre A7, por exemplo, torre A6. E as pretas têm um final aqui com um peão a mais. Provavelmente vencedor. Nem sempre um peão a mais é suficiente aqui para ganhar um final de rei e torre, né, e peões e tudo mais. Mas nessa configuração aqui, talvez as pretas consigam, né, por conta do peão passado e da posição ativa do rei. Muito bem, galera, mas isso não aconteceu porque nessa posição o Magnus Carlsen vai para um lance aqui. Torre F7, um lance profundo demais, né? Profundo demais, já antecipando aqui aqueles planos de torre lá em C7. Foi profundo até demais aqui o Magnus Carlsen. E agora o Garry Kasparov segue com contra-jogo. Torre E3, galera. E o peão aqui tá cravado. E aqui então tá defendido e vai ter lance intermediário. Porque a partida seguiu com bispo por E2 e agora não capturando em E2 para cair em F4. Mas sim primeiro torre por E5, galera. O Magnus Carlsen já fica inconformado, né? Ele já fica inconformado percebendo essa situação. A gente tem as imagens aqui do Magnus Carlsen inconformado, ele sabe que ele errou e de repente ele pode acabar deixando escapar aqui uma posição vantajosa, quem sabe até uma vitória, né? Aqui, cheque, a partida seguiu com rei D6 e agora sim torre por E2, né? E torre por F4, tudo igual, 4 peões para cada um. Aqui o Garry Kasparov vai para uma ideia bastante arriscada. Ele passa aqui o rei para E3 de forma que depois de torre G4 não tem mais defesa para o peão. Uma ideia bastante arriscada aqui de Garry Kasparov, tentando melhorar a posição do rei e dar mais mobilidade para a torre. Mas enfim, talvez mais seguro fosse jogar um rei C3 por exemplo, rei C3, se torre G4 aqui, seguir com torre F2 seria uma outra possibilidade, né? Se torre por G5 e aí sim você segue com torre em F7, atacando os dois peões, torre H5, vai para um final complicado com certeza. E também com chances para os dois lados. No entanto, aqui, por exemplo, se torre por H2, né? Tá caindo aqui em A6, né? Então vai para um final bem interessante aqui, bem interessante. Poderia seguir dessa forma, mas aqui o Garry Kasparov tem outras ideias. Ele segue aqui com rei E3, aqui torre G4, então e agora como é que faz aí, Kasparov? Vai ficar com peão a menos?
Torre D2, cheque, rei E6 e agora torre C2. Eu gostei dessa manobra do Kasparov, foi uma outra alternativa, foi uma outra possibilidade, né? Uma outra possibilidade aqui, torre por G5 e torre C7. Também com o mesmo tema, atacando os dois peões. Bora! A partida seguiu com torre B5 aqui pelo Magnus Carlsen, um excelente lance. E aqui torre por H7, o Kasparov foi pra luta. Torre por B2, A4, aqui A5. E aqui um momento dramático, o Garry Kasparov, ele, apesar do peão a menos, pode lutar pelo empate, pode lutar pelo equilíbrio nessa posição. Ele deveria jogar um lance, por exemplo, como rei F4, com ideias de se aproximar aqui do peão de G6, depois de, por exemplo, o peão aqui de jogar B6, por exemplo, simplesmente liberando aqui a torre da defesa, ameaçando capturar o peão, poderia seguir com H4 aqui. E se rei F6, torre B7 seria uma ideia, mantendo a pressão para cima do peão. Torre B4, cheque, rei G3, torre por A4, torre por B6, cheque, rei G7. E se bem jogado aqui, essa partida é uma posição onde as brancas conseguem o empate, tá bom? Table bases mostram, né, as bases de finais mostram que essa posição é uma partida que pode ser, né, empatada se as brancas jogarem direitinho, né? Mas aqui o Garry Kasparov faz o lance H4 e esse lance ele traz um problema, né? Porque depois de torre B4, sempre que a torre sair, caem os dois peões, né? Então, por exemplo, aqui você está ameaçando tomar mesmo, e se tomar lá em B7, vai cair em H4, né? Então o problema é esse, colocou o peão na mira aí da torre, né? É uma posição já difícil, agora sim, uma posição bem vantajosa para o Magnus Carlsen. Torre H6 foi jogada aqui pelo Garry Kasparov e segue na luta. E aqui, mais uma vez, mais um momento dramático aqui de Garry Kasparov, do Magnus Carlsen, porque ele está completamente ganho aqui, mas só tem um lance, na verdade, que ganha para valer. E não é fácil de achar, pessoal. O Magnus Carlsen teria que ter jogado aqui rei D7, o único lance. Rei D7. Saindo aqui dos temas de cheque, né? E aqui, por exemplo, se torre por G6, torre por H4, ele vai cair o peão de A4 e o rei está muito próximo dos peões e esse final é vencedor aqui para as negras, né? Então, momento dramático aqui, teria que encontrar esse lance aqui o Magnus Carlsen, mas Magnus Carlsen faz o lance rei F7 e agora Garry Kasparov está de volta, ele encontra o único lance da posição, H5, G por H5, torre por H5 e aqui B6 foi jogado, né? Protegendo lá o peão de A5. Ô Rafa, por que não jogou torre por A4 aqui? O ponto todo é que aqui tá levando torre H7, pessoal, seguido de torre por B7. E esse final é conhecido por um final também onde as brancas conseguem segurar o empate apesar do peão a menos. Que loucura! Aqui B6 foi jogado então pelo Magnus Carlsen. Kasparov segue com torre E5, exclama, cortando agora o rei de toda a ação. E aqui é o seguinte, pessoal, não dá para jogar torre por A4, porque esse final aqui ele é conhecido, tem essa manobra, torre B5. Única maneira de proteger o peão, torre B4. E aqui pode trocar de fato que esse final é empatado, porque o rei das brancas está mais próximo aqui dos peões, né? Então, por exemplo, rei D3, B5, rei C2, rei E6, vai cair um dos peões e esse final aqui é um final empatado, tá bom? Para quem tem curiosidade, eu vou avançar um pouquinho mais como é que empata esse final, principalmente aqui no momento crítico aqui, ó. Quando você estiver nessa posição, desce o rei aqui direto, tá? Para quê? Para quando o rei vier para uma das casas, você ganha a oposição, tá? Então é assim que se empata esse final aqui, tá? Então, momento dramático aqui, por isso que não dá para capturar. O Magnus Carlsen segue com rei F6, nós temos torre E4 aqui, o Garry Kasparov calculou esse final e viu que era um final empatado também. E aqui, por isso, torre B3 foi jogada aqui pelo Magnus Carlsen, né? Vamos ver como é que seguiria a torre por E4. Seguiria rei por E4, rei E6, aqui rei D4, rei D6, rei C4, aqui rei C6 e aqui rei D4. E vai empatar aqui, vai ficar indo de um lado para o outro e vai empatar aqui por repetições, né? Então, calculou direitinho aqui, o Magnus Carlsen ainda tenta tenta a vitória aqui com torre B3, cheque. Temos aqui rei D2, rei F5 atacando a torre vem para casa de H4 e agora rei E5. Rei C2, torre F3, torre H6, aqui vai conseguindo forçar aqui o empate, o Garry Kasparov, torre F6, torre por F6, rei por F6, rei D3, rei E5, rei E3 e aqui cai naquele final que a gente já tinha visto, que é um final aqui empatado, né? Aqui só para as brancas podem de fato não se incomodar de jogar com peão a menos. O rei vai ficar vindo para A8 e B8, isso daqui
uma posição completamente empatada, né? Agora, olha a reação do Magnus Carlsen, ele ficou furioso, né? Ele ficou furioso com essa situação, ele deixou escorregar a vitória, né? Tava nas mãos de Magnus Carlsen a vitória, ele realmente fica furioso. E como é difícil ganhar de Garry Kasparov, né? Garry Kasparov mostrando aí pro Magnus Carlsen toda a sua luta, né? Tem a sua comemoração aí também, mostrando, não é à toa, né? Que ele é uma lenda mesmo, considerado por muitos um dos melhores, se não o melhor jogador da história aí de todos os tempos aí do xadrez, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, né? Dessa partida aqui do Garry Kasparov contra Magnus Carlsen. É sempre, né, um prazer ver essas duas lendas se enfrentando, né? E ainda mais ficou divertido com a questão aí da reação do Magnus Carlsen, deixando escapar a vitória, como é que ele ficou furioso. Tá bom, galera, é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!